A minha dívida com Bolsonaro está paga. Essa foi a fala do senador Cleitinho Azevedo em uma entrevista que viralizou em todo o país. Mas vamos refletir sobre o assunto? Enquanto isso, viraliza esse vídeo para todo o Brasil, para que o Brasil consiga ter uma visão diferente sobre essa dívida de político para político que foi mencionada nessa fala do Cleitinho Azevedo. A realidade é que Cleitinho Azevedo não tem dívida nenhuma com Bolsonaro. Nem Cleitinho Azevedo, nem nenhum outro político que tenha sido eleito com apoio do Bolsonaro. Eles não têm dívida nenhuma com o presidente Bolsonaro. A dívida deles é com o eleitorado que os elegeram para ocupar os cargos que eles ocupam. Sendo assim, os quase 5 milhões de eleitores que votaram em Cleitinho Azevedo para senador, votaram em Cleitinho Azevedo e escolheram Cleitinho Azevedo para representá-los. Então, na condição de legítimo representante desses quase 5 milhões de eleitores, Cleitinho Azevedo tem dívida com esses eleitores, porque ele é funcionário desses eleitores que o elegeram para representá-los. E como eu disse, na condição de representante desses quase 5 milhões de eleitores, Cleitinho tem obrigação, não dívida, Cleitinho tem obrigação de representar esses eleitores. Então, como eu disse, na condição de representante desses quase 5 milhões de eleitores, Cleitinho tem não uma dívida com o Bolsonaro, mas sim a obrigação de apoiar Bolsonaro na condição de representante desses quase 5 milhões de eleitores, eleitores esses que seguem apoiando o Bolsonaro. Então, não, realmente, Cleitinho não tem dívida nenhuma com o Bolsonaro. Cleitinho tem dívida com o eleitor do Bolsonaro que escolheu ele para senador, eleitor esse que segue apoiando o Bolsonaro e na condição de representante legítimo desses eleitores, Cleitinho tem obrigação de apoiar Bolsonaro. Não por ele ter dívida com o Bolsonaro, mas por ele ser o representante de um eleitorado que segue apoiando o Bolsonaro. Se você concorda com essa opinião, compartilhe esse vídeo o máximo possível para que esse vídeo consiga chegar até ao senador Cleitinho Azevedo, para que ele abra os olhos e pare de ficar fazendo vídeo após vídeo, falando que não sabia, que votou enganado, que falou enganado, que fala agora e pensa depois. Ele não é pago para pensar depois. Ele tem uma grande equipe que é paga para pensar junto com ele, para trabalhar junto com ele, para que ele tome decisões definitivas em relação às suas falas, aos seus votos e aos seus posicionamentos. Nós acompanhamos isso quando ele votou em relação à ideologia de gênero nas escolas, na Assembleia Legislativa, quando ele era deputado estadual. Ele votou a favor da ideologia de gênero nas escolas e, de repente, quando foi para o Zema sancionar, ele começou uma campanha para que o Zema vetasse o projeto e, graças a Deus, o Zema vetou. Aí ele começou a campanha falando que votou enganado. Aí, de repente, quando o Davi Alcolumbre foi eleito agora presidente do Senado, ele foi o primeiro a declarar voto ao Davi Alcolumbre para presidente do Senado, sabendo que Davi Alcolumbre já tinha sido presidente do Senado e tinha sido uma pedra no sapato das pautas da direita no Senado quando presidente. Cleitinho Azevedo foi o primeiro a declarar voto e como prova de gratidão, ou seja, troca de favores, por troca de favores. Aí agora ele vem falar que a dívida dele com o Bolsonaro tá paga e vem fazer videozinho de novo falando que se arrependeu, que não foi isso que quis dizer, que foi distorcida. Não, não foi distorcida. Ele disse com todas as letras: a minha dívida com o Bolsonaro tá paga. Como se ele tivesse dívida com o Bolsonaro. Não, ele não tem dívida com o Bolsonaro. Ele tem dívida com os quase 5 milhões de eleitores que escolheu ele para senador, eleitor esse que continua apoiando o Bolsonaro, e como o eleitorado dele continua apoiando o Bolsonaro, na condição de representante desse eleitorado, ele tem obrigação de apoiar Bolsonaro. Se você concorda, como eu disse, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder, para que a gente tente alertar o Cleitinho Azevedo de com quem de fato ele tem uma dívida.